Você já ouviu falar de declaração de espólio? É uma declaração de imposto de renda que é feita de uma pessoa falecida. Uma pessoa falecida pode ter bens móveis e imóveis, contas bancárias, veículo, apartamento, casa, enfim. Ela pode ter sido obrigada a declarar imposto de renda em vida em função dos seus rendimentos e de seus bens. Essa pessoa, quando morrer, está deixando herdeiros e, em função disso, o imposto de renda de seu espólio tem que ser declarado. Vamos dar um exemplo. Se essa pessoa faleceu em 2025, agora, em 2026, o seu inventariante, aquela pessoa escolhida para fazer o inventário, tem que declarar o imposto de renda no CPF da pessoa falecida. E essa declaração, então, é chamada de declaração de espólio. Ali, ela vai declarar todos os bens e os rendimentos porventura recebidos ainda no ano de 2025, no ano do falecimento. Bom, esse é o primeiro passo. Nesse momento, simultaneamente, está ocorrendo o inventário, que pode ser feito por escritura pública em qualquer cartório notarial ou judicialmente. Então, o que ocorre? A partir do momento em que a partilha é finalizada, naquele ano seguinte à partilha terá que ser feita a declaração final de espólio. O que é isso? Nessa declaração vão ser informados os bens que esse falecido tinha, que esse espólio deixou para seus herdeiros e para quem ele deixou. E por outro lado, o herdeiro vai declarar os valores recebidos em sua declaração. Então, mesmo que em função do valor dos bens ou dos rendimentos tributáveis recebidos, o espólio não tinha obrigatoriedade de fazer a declaração, é recomendado que sim, se faça a declaração para que os herdeiros possam declarar o recebimento desses bens. Os herdeiros vão declarar o recebimento desses bens como isentos, transferências de doações ou doações patrimoniais, porque eles receberam essa herança. Em função disso, eles não vão pagar imposto de renda daquela declaração que é feita anualmente. Mas nós temos que lembrar que, durante o transcorrer do inventário, são cobrados pelo menos um imposto, que é o estadual e TCMD, que se paga em função da herança recebida. E pode ter sim o imposto de renda pessoa física, quando a situação é determinar para aquela pessoa que está recebendo um ganho de capital. Porém, essa variação ela já é feita na declaração do espólio. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. O falecido deixa para o herdeiro um terreno que ali, na época que ele comprou por 30 mil reais. Só que hoje, valor de mercado, esse terreno está valendo 400 mil reais. E agora? Por qual valor o herdeiro vai receber esse bem? Pode-se tomar uma decisão, tá? Então, pode ser passado o custo histórico e o herdeiro vai receber esse bem pelo valor de 30 mil, ou não, os herdeiros podem decidir que seja interessante naquele momento lançar pelo valor de mercado e pagar o ganho de capital. O que é o ganho de capital? O ganho de capital é 15% sobre a diferença entre o valor atualizado do bem e o valor, o custo de aquisição. Então, 400, valor de mercado, menos 30 mil custo de aquisição, você pagará 15% sobre 370 mil, certo? Agora, essa escolha é feita no momento do inventário. Pode ser interessante ou não. Depende do que esse herdeiro quer lançar e como é a declaração de imposto de renda dele, quais são os rendimentos tributáveis dele. Então, se ele tem intenção de venda desse bem, automaticamente, se ele colocar pelo custo de aquisição e quiser vender, ele vai acabar pagando em algum momento esse ganho de capital. Se ele quiser ficar com esse bem a longo prazo, para ter ali bens para deixar para seus herdeiros, talvez seja interessante atualizar. Bom, isso é o que eu tinha para dizer para vocês sobre a declaração de espólio.